Era manhã de 1º de fevereiro de 1974. O centro de São Paulo fervilhava com a pressa habitual. Ônibus lotados, carros buzinando, pessoas caminhando apressadas para seus trabalhos. Entre os arranha-céus, um deles se destacava pela imponência. O edifício Joelma, de 25 andares, moderno e símbolo do crescimento da metrópole. Dentro do prédio, centenas de pessoas trabalhavam, riam, atendiam telefonemas e organizavam relatórios. Era uma sexta-feira comum. Até que, por volta das 8h50, algo mudou para sempre. Um curto-circuito em um ar-condicionado no 12º andar deu início a um incêndio devastador. Em minutos, as chamas se espalharam pelos andares superiores, transformando escritórios em armadilhas letais. A fumaça negra tomou conta das salas. As escadas estavam cheias de fumaça tóxica. As saídas de emergência eram poucas e mal sinalizadas. Presos, os trabalhadores se amontoavam nas janelas, acenando desesperados por socorro. Na rua, a multidão assistia em choque. Gritos ecoavam do alto do edifício. Alguns, sem alternativas, se jogaram das janelas em quedas fatais. Outros aguardavam com esperança o resgate que parecia impossível. Helicópteros da Força Aérea foram acionados, arriscando-se para pousar no topo do prédio em chamas. Bombeiros escalavam paredes, tentando salvar vidas. Motoristas paravam seus carros e improvisavam socorros aos que conseguiam descer. A cidade inteira acompanhava impotente o que se tornaria uma das maiores tragédias urbanas do Brasil. Ao final daquele dia, 187 pessoas haviam morrido e mais de 300 ficaram feridas. O Joelma nunca mais seria apenas um prédio. Tornava-se um símbolo de dor, solidariedade e da necessidade urgente de mudar as leis de segurança em edifícios. Naquela manhã, São Paulo parou, que o Brasil chorou. Na manhã de 1º de fevereiro de 1974, o centro de São Paulo estava no ritmo acelerado de sempre. O trânsito intenso formava filas intermináveis. Buzinas ecoavam pelas ruas e milhares de trabalhadores atravessavam a cidade em direção a escritórios, repartições públicas e comércios. No coração da metrópole, erguia-se imponente o edifício Joelma, com seus 25 andares de concreto e vidro, símbolo do progresso urbano e da pujança econômica da época. Ali funcionavam escritórios, bancos e empresas. Cerca de 750 pessoas passavam pelo prédio diariamente, entre funcionários e visitantes. As salas estavam cheias de mesas, máquinas de escrever, arquivos de aço e pilhas de papel. Telefone tocando, datilógrafas conversando entre um documento e outro, executivos em reuniões. Tudo fazia parte de uma rotina que parecia tão comum quanto previsível. Era uma sexta-feira ensolarada e muitos já pensavam no fim de semana. Algumas secretárias comentavam sobre bailes e encontros marcados. Jovens sonhavam com os planos de carreira em ascensão. Do lado de fora, São Paulo fervilhava, mas dentro do Joelma, a sensação era de segurança e normalidade. Poucos minutos antes das 9h, nada parecia ameaçar aquela rotina. No 12º andar, porém, um detalhe passava despercebido. O sistema de ar-condicionado, instalado com materiais inflamáveis, apresentava falhas. O cheiro de fio queimado foi sentido discretamente por alguns, mas ninguém imaginou que aquilo pudesse ser prenúncio de desastre. Às 8h50, uma faísca transformou o pressentimento em realidade. Um curto-circuito provocou o início de um incêndio. A fumaça começou tímida, saindo do equipamento defeituoso. Em instantes, o fogo alcançou o revestimento acústico do teto, feito de material altamente inflamável. O que seria apenas uma ocorrência técnica se transformou em catástrofe. Em questão de minutos, o 12º andar foi tomado pelas chamas. O fogo subia com rapidez assustadora, alimentado pelos papéis, móveis de madeira e carpetes. Os corredores se encheram de fumaça tóxica. Funcionários tentavam apagar o fogo com extintores, mas logo perceberam que era impossível. A intensidade das chamas era maior do que qualquer esforço humano poderia conter. Os alarmes não tocaram a tempo e a evacuação foi caótica. Muitos não sabiam qual caminho seguir. As escadas de emergência eram estreitas, mal iluminadas e rapidamente tomadas pela fumaça. Pessoas tentavam descer correndo, mas tropeçavam em meio à escuridão e ao desespero. Outras, sufocadas,
Voltavam a subir em busca de ar pelas janelas. Do lado de fora, transeuntes perceberam o fogo. Primeiro, uma fumaça escura começou a escapar pelas janelas superiores. Em pouco tempo, chamas laranjas eram visíveis contra o céu azul daquela manhã. A multidão se aglomerava nas calçadas, olhando para cima com espanto e horror. Dentro do prédio, a situação era desesperadora. Funcionários batiam em portas e gritavam para alertar colegas. Muitos corriam em direção ao terraço, acreditando que seriam resgatados por helicópteros. Outros tentavam improvisar cordas com cortinas e cabos de telefone para descer pelas janelas. O pânico tomava conta de cada andar. A fumaça tóxica se espalhava mais rápido do que as chamas. Em poucos minutos, dezenas de pessoas desmaiaram por inalação. Quem ainda estava consciente tentava ajudar, arrastando colegas desacordados ou quebrando vidros em busca de ar. O calor se intensificava, as paredes rangiam, e o som do fogo consumindo papéis e móveis era abafado pelos gritos de socorro. Na rua, motoristas paravam seus carros e corriam para ajudar. Alguns improvisavam escadas, outros estendiam braços para os que tentavam saltar de alturas menores. Mas para os andares mais altos, a tragédia era inevitável. Dezenas de pessoas ficaram presas, acenando nas janelas com lenços, camisas e até toalhas, implorando por ajuda. Helicópteros da Força Aérea foram acionados às pressas. O ruído de suas hélices cortava o céu de São Paulo, trazendo uma centelha de esperança aos que estavam no topo do edifício. Mas pousar em meio à fumaça e ao calor intenso era arriscado, quase impossível. Ainda assim, os pilotos tentavam, arriscando suas próprias vidas para salvar desconhecidos. No chão, o tempo parecia congelar. Cada minuto que passava significava mais vidas em perigo. Para os que olhavam de fora, o Joelma havia se transformado em um inferno vertical, com pessoas presas, fogo incontrolável e uma tragédia que se anunciava inevitável. Naquele início de manhã, o prédio que simbolizava o progresso da maior cidade do país revelava sua face mais cruel, a de uma armadilha mortal, resultado de negligência em segurança e da falta de preparo para situações de emergência. O relógio ainda marcava menos de 1 hora do início do incêndio, mas São Paulo já sabia. Aquele dia jamais seria esquecido. Quando o fogo se espalhou pelos andares superiores do edifício Joelma, a rotina de centenas de trabalhadores se transformou em pânico absoluto. O que começou como uma fumaça discreta no 12º andar, rapidamente se tornou uma muralha de chamas, subindo como se o prédio fosse uma tocha. Aqueles que estavam próximos às escadas tentaram descer, mas encontraram uma barreira mortal. A fumaça negra e tóxica tomava cada degrau. Em segundos, a visibilidade desapareceu. Muitos tropeçaram, outros caíram desacordados antes mesmo de alcançar o térreo. O pânico se espalhava mais rápido que o fogo. Nos andares mais altos, a situação era ainda mais desesperadora. Pessoas corriam de um lado para o outro, batendo em portas, tentando encontrar uma saída. O calor era insuportável. O oxigênio se tornava escasso. O desespero fazia com que alguns tentassem arrombar janelas, enquanto outros improvisavam cordas com cortinas, fios e cabos de telefone. Do lado de fora, transeuntes e motoristas assistiam à cena em choque. Uma multidão se formou nas calçadas olhando para cima, onde dezenas de pessoas se amontoavam nas janelas. Acenavam desesperadamente, gritavam por socorro, choravam. Alguns acenavam panos brancos. Outros batiam nas vidraças como se quisessem quebrar a distância entre eles e a salvação. Sem alternativas, alguns começaram a saltar. O silêncio da rua era cortado por gritos, quando corpos despencavam do alto do edifício. Pessoas se jogavam de alturas fatais, preferindo a morte imediata ao sufocamento lento. A cada queda, um murmúrio coletivo ecoava entre os que assistiam impotentes. Enquanto isso, os bombeiros chegavam ao local. O som das sirenes se misturava ao barulho das chamas consumindo o prédio. Caminhões com escadas tentavam alcançar os andares médios, mas eram insuficientes para atingir os últimos pisos. Os bombeiros, cobertos de fuligem, subiam pelas escadas internas, arriscando a própria vida em meio à fumaça. Muitos saíam carregando pessoas desacordadas, apoiando sobreviventes que mal conseguiam respirar. A chegada de helicópteros da Força Aérea trouxe um fio de esperança. Sobrevoavam o prédio em chamas,
tentando se aproximar do terraço, mas o calor e a fumaça dificultavam o pouso. Ainda assim, pilotos corajosos arriscaram manobras, conseguindo resgatar pequenos grupos. Cada viagem significava salvar algumas vidas, enquanto centenas permaneciam presas. Histórias de heroísmo se multiplicavam. Colegas carregavam uns aos outros, recusando-se a abandonar amigos feridos. Secretárias ajudavam a improvisar cordas para tentar alcançar andares mais baixos. Pessoas desconhecidas se abraçavam, dividindo os últimos minutos de esperança. O instinto humano de solidariedade surgia em meio ao caos. Do lado de fora, civis também arriscavam tudo para ajudar. Motoristas pararam seus carros e correram até a base do prédio. Alguns improvisaram cordas com mangueiras. Outros tentaram entrar para salvar quem ainda resistia. O medo era imenso, mas a compaixão era maior. O incêndio, no entanto, não dava trégua. Alimentado por papéis, móveis e revestimentos inflamáveis, o fogo parecia ter vida própria. As chamas subiam com velocidade assustadora, iluminando o céu da cidade. A fumaça escura podia ser vista de quilômetros de distância, transformando o Joelma em um farol de tragédia. À medida que o tempo passava, a esperança diminuía. Muitos dos que estavam nas janelas não resistiam ao calor e ao ar tóxico. Alguns caíam inconscientes. À medida que o tempo passava, a esperança diminuía. Muitos dos que estavam nas janelas não resistiam ao calor e ao ar tóxico. Alguns caíam inconscientes. Outros sucumbiam ao desespero. Ainda assim, a multidão que assistia do chão não arredava pé. Muitos choravam. Outros rezavam em silêncio. Todos testemunhavam a impotência diante de uma catástrofe que parecia não ter fim. Apesar do caos, cada vida salva era celebrada como vitória. Bombeiros carregando sobreviventes arrancavam aplausos emocionados da multidão. Helicópteros que conseguiam decolar com pessoas eram seguidos com olhares esperançosos. Mesmo no inferno vertical, pequenos gestos de coragem mantinham a chama da solidariedade acesa. Mas o saldo era inevitável. O edifício Joelma, que naquela manhã representava modernidade, se transformava em símbolo de negligência e tragédia. As horas avançavam e a contagem de mortos crescia. O Brasil inteiro, em choque, acompanhava pelos rádios e pela televisão, sem acreditar que tantas vidas estavam sendo ceifadas no coração da maior cidade do país. Naquele 1º de fevereiro, São Paulo chorava junto com os sobreviventes. E acima das cinzas, ecoava uma pergunta que jamais seria esquecida. Como um prédio tão moderno podia se transformar tão rápido em uma armadilha mortal? Enquanto as chamas devoravam o edifício Joelma, os bombeiros intensificavam seus esforços para conter o fogo e salvar o maior número de vidas possível. Mas cada minuto que passava tornava a missão mais difícil. O calor era sufocante, a fumaça impedia a visão, e a estrutura do prédio começava a dar sinais de fragilidade. Ainda assim, ninguém pensava em recuar. Do lado de fora, o cenário era de guerra. Ambulâncias se amontoavam nas ruas vizinhas. Médicos e enfermeiros improvisavam atendimentos no asfalto. Vizinhos ofereciam água e cobertores para os sobreviventes. Motoristas de táxi transformavam seus carros em viaturas improvisadas, levando feridos para hospitais. A solidariedade se espalhava em cada esquina, como se a cidade inteira tivesse se tornado um imenso pronto-socorro. No topo do edifício, o drama era ainda maior. Centenas de pessoas haviam subido em busca de ar, acreditando que os helicópteros seriam sua salvação. E eles vieram. Os helicópteros da Força Aérea Brasileira e da Polícia Militar cortavam o céu, aproximando-se das colunas de fumaça. Cada aproximação era arriscada. O calor distorcia o ar, dificultando o controle da aeronave, enquanto a fumaça densa cegava os pilotos. Ainda assim, os pousos foram tentados. Em manobras heróicas, os helicópteros se aproximavam do terraço, pairando apenas o tempo suficiente para que grupos de pessoas embarcassem. Alguns soldados desciam por cordas, ajudando os mais fracos e desesperados. Era uma corrida contra o tempo, em que cada segundo podia significar a diferença entre a vida e a morte. Nos andares intermediários, os bombeiros lutavam como podiam. Com equipamentos limitados, arriscavam-se a entrar em meio às chamas para retirar sobreviventes. Muitos carregavam pessoas nos braços, descendo andar por andar em meio à fumaça.
Outros se revezavam para dar ar boca a boca a quem havia desmaiado pelo excesso de monóxido de carbono. Havia relatos de bombeiros que, mesmo após perder colegas na missão, continuavam firmes, guiados pelo compromisso de salvar o próximo. Enquanto isso, na multidão que acompanhava do chão, cada resgate era recebido com emoção. Quando um helicóptero decolava com sobreviventes, aplausos e lágrimas se misturavam. Quando bombeiros surgiam trazendo alguém nos ombros, o silêncio era quebrado por gritos de alívio. Mas também havia momentos de dor. Corpos sendo retirados, pessoas que não resistiam, famílias em desespero reconhecendo rostos entre as vítimas. O fogo, no entanto, parecia incontrolável. Alimentado por papéis, carpetes e móveis de madeira, ele avançava de forma implacável. As colunas de fumaça escura subiam ao céu de São Paulo, visíveis a quilômetros de distância. Era como se o Joelma gritasse em silêncio a tragédia que acontecia dentro de suas paredes. No auge da operação, mais de 1000 bombeiros estavam mobilizados. Escadas mecânicas se erguiam contra o prédio em chamas, mangueiras lançavam jatos de água que pareciam insignificantes diante do tamanho do fogo. A batalha era desigual, mas a coragem falava mais alto. Nenhum bombeiro desistiu enquanto houvesse uma vida a ser salva. Histórias de heroísmo surgiam a cada instante. Um funcionário que desceu carregando 3 colegas desmaiados. Uma secretária que ajudou desconhecidos a chegarem às janelas, mesmo sabendo que não teria forças para se salvar. Um bombeiro que entrou no prédio várias vezes, trazendo corpos e sobreviventes, até desmaiar de exaustão. Apesar dos esforços, a tragédia era inevitável. Muitas pessoas, sem saída, permaneceram presas em andares altos até o último momento. Do chão, a multidão via silhuetas nas janelas que aos poucos desapareciam atrás da fumaça. O desespero coletivo era palpável. Havia quem gritasse, quem rezasse, quem simplesmente chorasse em silêncio. Por volta do meio-dia, o fogo já havia consumido grande parte do edifício. Os helicópteros exaustos encerravam as últimas manobras. Os bombeiros continuavam a resgatar sobreviventes, mas a esperança diminuía. Cada andar revistado revelava mais vítimas. Cada espaço alcançado confirmava o horror. Quando as chamas finalmente cederam, o saldo era devastador. 187 mortos e mais de 300 feridos. O Joelma se transformara em um monumento à dor e ao heroísmo. E São Paulo, que naquela manhã acordara para mais um dia comum, agora carregava a marca de uma tragédia que jamais seria esquecida. Quando as últimas chamas foram controladas, o que restou do edifício Joelma era um esqueleto negro ainda soltando fumaça. O silêncio que tomou conta das ruas ao redor era tão pesado quanto a fumaça tóxica que pairava no ar. A maior cidade do país estava em choque. O saldo era trágico: 187 mortos e mais de 300 feridos. Famílias inteiras haviam sido destruídas. Trabalhadores que pela manhã saíram de casa com a promessa de mais um dia de rotina, jamais voltariam. A notícia correu rápido, estampando jornais e invadindo rádios e televisões. O Brasil chorava junto com São Paulo. Nos hospitais da capital, o cenário era de guerra. Corredores lotados, médicos e enfermeiros trabalhando sem descanso, voluntários carregando macas e doações chegando a cada hora. Pessoas que jamais tinham visto vítimas de queimaduras tão graves, agora se deparavam com dezenas delas ao mesmo tempo. Os sobreviventes, muitos em estado crítico, carregavam no corpo e na mente cicatrizes que jamais se apagariam. No IML, filas de familiares se formaram. Pais, mães, irmãos e filhos esperavam em prantos para reconhecer os corpos carbonizados. O processo era lento e doloroso, pois muitos corpos estavam irreconhecíveis. Cada identificação era uma nova ferida aberta, em dezenas de lares. Mas ao lado da dor, surgia também a solidariedade. Igrejas abriram suas portas para acolher famílias, oferecendo comida, água e apoio espiritual. Escolas suspenderam aulas para ceder espaço a abrigos improvisados. Doações de sangue batiam recordes em São Paulo e em cidades vizinhas. Pessoas que não tinham perdido parentes ou amigos se voluntariavam para ajudar desconhecidos, provando que, mesmo em meio à tragédia, a compaixão não desaparece. Histórias de sobrevivência comoviam a todos. Um jovem que havia conseguido escapar, ajudando colegas a descer por uma corda improvisada com cabos de telefone.
Uma secretária que, após perder os sentidos por causa da fumaça, foi carregada nos ombros por um bombeiro até o térreo. Um grupo de funcionários que se manteve unido, apoiando-se mutuamente até ser resgatado por helicópteros. Cada relato revelava tanto a dor quanto a coragem que marcaram aquele dia. Os funerais se multiplicaram pela cidade. Em muitos bairros, havia mais de um velório acontecendo ao mesmo tempo. As ruas ficavam cheias de cortejos silenciosos, interrompendo o cotidiano da metrópole. Cada caixão carregado lembrava não apenas uma vida perdida, mas também a negligência que havia transformado o Joelma em uma armadilha mortal. O luto se espalhou pelo país. Universidades fizeram homenagens às vítimas. O governo decretou luto oficial. Missas e cultos ecumênicos reuniam multidões em diferentes estados. O incêndio do Joelma não era mais apenas uma tragédia de São Paulo, tornara-se uma ferida nacional. A solidariedade, no entanto, não se limitou aos primeiros dias. Famílias que perderam seus provedores receberam ajuda de vizinhos e colegas de trabalho. Associações comunitárias se organizaram para oferecer cestas básicas, apoio psicológico e até auxílio jurídico. A sociedade civil, movida pela indignação e pela dor, se uniu para não deixar os atingidos sozinhos. E enquanto São Paulo chorava, começavam a surgir as perguntas incômodas, como um prédio moderno, inaugurado há poucos anos, podia se transformar em uma armadilha? Porque não havia sistemas de alarme eficientes, saídas de emergência adequadas ou materiais resistentes ao fogo. A tragédia expôs falhas graves na legislação e no cumprimento das normas de segurança. O Joelma não era apenas um prédio destruído. Era um símbolo de um país que precisava mudar. A pressão popular cresceu, exigindo reformas nas leis de prevenção a incêndios. Autoridades passaram a revisar edifícios semelhantes e engenheiros alertaram que outros prédios também corriam riscos. A tragédia, embora devastadora, despertou a consciência de que a vida deve estar acima do lucro e da pressa em construir. No coração de São Paulo, famílias continuavam a se reunir em vigílias, acendendo velas diante das ruínas do Joelma. Cantavam, rezavam e choravam juntas. Aquelas pequenas luzes, tremulando contra a escuridão, eram um lembrete de que, mesmo diante da morte e do descaso, a memória e a solidariedade podiam resistir. O incêndio no edifício Joelma não terminou quando as chamas foram apagadas. A verdadeira marca daquela tragédia não estava apenas nas paredes queimadas ou no prédio carbonizado, mas na memória coletiva do Brasil. Foi um acontecimento que moldou consciências, alterou leis e deixou cicatrizes profundas em centenas de famílias. O legado humano é o mais evidente. Centenas de sobreviventes carregaram para sempre sequelas físicas, queimaduras, problemas respiratórios, limitações de mobilidade. Muitos, ainda jovens, viram suas carreiras interrompidas, suas vidas redefinidas pela tragédia. Mas mais doloroso ainda foi o peso psicológico. O trauma das pessoas que testemunharam amigos e colegas morrerem diante de seus olhos. Os gritos de desespero, a impotência diante das chamas, tudo isso ficou gravado na mente de quem sobreviveu. A cada ano, em 1º de fevereiro, essas lembranças retornavam como feridas abertas. As famílias das vítimas tiveram de aprender a lidar com o luto coletivo. Muitos não conseguiram enterrar seus entes queridos. Tamanha era a destruição. O vazio deixado por pais, mães, filhos e filhas nunca pôde ser preenchido. A ausência se transformou em uma sombra permanente nos lares. No entanto, dessas mesmas famílias nasceu uma força. Elas se uniram, apoiaram umas às outras e se tornaram vozes ativas na luta por memória e prevenção. No plano social, o Joelma despertou a consciência nacional para a segurança em edifícios. Até então, poucos se preocupavam com saídas de emergência, rotas de fuga ou materiais de construção resistentes ao fogo. A tragédia obrigou autoridades a reverem normas e implementar regras mais rígidas. Empresas passaram a investir em sistemas de alarme, sprinklers e treinamentos de evacuação. O que antes parecia excesso passou a ser visto como necessidade vital. O legado político também foi marcante. O incêndio revelou a negligência de órgãos de fiscalização, que permitiram que prédios funcionassem sem as condições mínimas de segurança. Após a tragédia,
novas legislações foram aprovadas, e São Paulo, assim como outras capitais, iniciou um processo de fiscalização mais rigoroso. Embora tardias, essas medidas salvaram inúmeras vidas nos anos seguintes. Espiritualmente, o Joelma também se tornou um símbolo. Para muitos, o incêndio foi visto como um chamado à reflexão sobre a fragilidade da vida e a importância de valorizar cada instante. Igrejas de diferentes denominações passaram a realizar homenagens anuais. O prédio, mais tarde rebatizado e reinaugurado, continuou carregando o peso da memória, mas também se transformou em local de oração e respeito. A fé foi para muitos o único consolo diante da dor. Além disso, histórias de solidariedade floresceram das cinzas. Bombeiros que arriscaram suas vidas, vizinhos que ajudaram estranhos, motoristas que transformaram carros em ambulâncias. Todos provaram que, mesmo diante da maior tragédia, o ser humano é capaz de gestos grandiosos. Esses atos, muitas vezes anônimos, tornaram-se parte da memória coletiva, lembrando que a coragem e a compaixão também estavam presentes naquela manhã fatídica. O Joelma deixou, portanto, uma herança ambígua. De um lado simboliza a negligência, o descaso e a tragédia evitável que ceifou 187 vidas. De outro, representa a capacidade de transformação, a luta por leis mais justas e a lembrança de que cada vida importa. Ele se tornou um alerta permanente para que erros do passado não se repitam. Hoje, ao se falar em Joelma, não se pensa apenas em um edifício. Pensa-se em histórias interrompidas, em famílias resilientes, em bombeiros heróicos, em uma cidade que chorou junto. Pensa-se também no compromisso de nunca esquecer, de honrar as vítimas com atitudes concretas, porque, no fim, o verdadeiro legado do Joelma não é apenas o luto, é a consciência, é a certeza de que nenhuma vida deve ser tratada como número. É a lembrança de que tragédias não precisam ser repetidas, se a memória for cultivada e as lições forem aprendidas. Assim, o incêndio no edifício Joelma permanece vivo, não como cicatriz isolada de São Paulo, mas como marca nacional. Um chamado para que a ganância, a pressa e a negligência nunca mais estejam acima da vida. E enquanto velas ainda são acesas em memória das vítimas, o que ecoa é a promessa silenciosa: que seu sofrimento não tenha sido em vão, que, das cinzas, nasça sempre o compromisso de proteger o próximo.